Fala galera, beleza? Demorei um tempinho para gravar o segundo vídeo da série, mas cheguei com várias novidades. Nesse vídeo eu vou falar algumas coisas, só para trazer um resuminho. Eu vou falar sobre o estágio atual, que está o projeto, sobre... E aí, nesse caminho, eu trilhei um método de trabalho agora com os AI Code Assistants, os copilots que surgindo aí, integrado à nossa IDE, né, que ajuda muito no desenvolvimento do código. Então vou falar, acho que o maior problema que eu enfrentei quando eu comecei a utilizar eles, como eu iniciei o projeto ali, né, acho que a melhor forma que eu identifiquei de iniciar o projeto e de eu conseguir dar continuidade nele mais rapidamente. E como eu inicio todos os dias ali, meu método de trabalho, né, que eu venho trabalhando nele ainda, né? Nunca vai estar bom, a gente sempre vai estar melhorando. E aí eu vou mostrar os próximos passos. Então, bom, primeiramente eu vou mostrar para vocês o Second Look, como que ele está hoje. Então hoje eu tenho duas landing pages, uma para o parceiro e uma para o cliente. Bem simples, focado, direto ao ponto. E eu vou deixar o link na descrição para quem quiser dar uma olhada e ver como o projeto tá, pode fazer o cadastro normal. Então aqui, como cliente, eu vou fazer o login somente com redes sociais. E no parceiro, eu também já vou fazer o login. Eu tenho dois e-mails diferentes, então logo aqui nas duas contas. E a primeira tela que a gente tem o dashboard dos dois, tanto do painel do cliente quanto do parceiro. O do parceiro ele consegue ver, né, alguns dados aqui sobre as consultorias que ele tem para esse mês, a avaliação, total de ganho e quantas visualizações o perfil dele teve. Tenho as configurações de perfil, que ele consegue configurar o perfil e a agenda. Isso aqui também já está funcional. Então ele consegue configurar o perfil, consegue falar seu número do WhatsApp. Ele vai ter uma configuração que ele vai poder falar se ele quer receber o contato via WhatsApp. E aqui eu tenho uma agenda, onde tem as configurações da agenda. Então ele consegue configurar se ele vai ter somente análise de documento, ou se ele vai ter reunião também, e vice-versa. Se eu desabilitar, eu não libero para os clientes poderem agendar, né, reuniões online. Então, o que a gente tem é isso para o parceiro. E aqui eu tenho a agenda, onde eu consigo ver todas as reuniões ou análise de documento, o prazo que ele tem para entregar e etc., com mais detalhe na agenda. E no do cliente, a primeira coisa mais importante, ele consegue encontrar especialistas. Então aqui ele pode entrar e pode ver os perfis que tem de especialistas aqui. E nós vamos incrementar os filtros ali, né? Colocar por área ou por especialidade. Então a gente vai conseguir incrementar bastante coisa ainda. Ele consegue editar o perfil, as informações do perfil também, e aqui ele consegue ver as consultorias que ele tem e as atividades recentes. Se ele caso tenha agendado alguma coisa, ele consegue encontrar por aqui. Bem simples, bem direto ao ponto para resolver um problema. Só, basicamente é isso. Agora nós vamos para o ponto crucial. Ele já está com o SEO configurado, então eu já consigo encontrar no Google aqui. Então aqui a gente já consegue encontrar ele no Google, já configurei o SEO. Segunda opinião. Ele ainda precisa melhorar, mas ele já está começando a ser bem ranqueado. E aqui a gente já consegue encontrar ele no Google e nós vamos começar a trabalhar agora no SEO programático, que é o SEO do parceiro. Então aqui eu já consigo entrar no perfil do parceiro. Algumas coisas também de páginas de geração estática de página, eu ainda preciso atuar nisso. Mas especialmente no SEO programático das páginas dos parceiros e a geração estática são as principais coisas. Ainda faltam algumas coisas também de review e vamos implementar uma funcionalidade de sugestões. Então os primeiros usuários aqui do aplicativo vão conseguir sugerir funcionalidade, melhorias. Vou deixar isso bem num lugar provavelmente flutuando por aqui, em algumas páginas, para que o usuário consiga dar um feedback e a gente coletar e melhorar o produto o mais rápido possível. Então é isso, agora nós vamos atrás de usuários para o nosso MVP, para o nosso SaaS.
Então vamos lá, galera. Agora eu vou falar sobre como eu venho trabalhando com a IA nesse período, né? Eu comecei o projeto sem usar Copilot ou nenhum assistente de código, AI, Code Assistant, nada. E depois, no trabalho, eu comecei a usar o Claude. E aí, cara, eu achei absurdo. Achei ele muito bom. Então, a primeira coisa e o primeiro problema que eu encontrei quando eu comecei a usar eles, eu testei o Cursor e testei o Claude. Para mim, o Claude é muito melhor. Era contexto e prompt. Então, você tinha que escrever um prompt muito detalhado para ele conseguir ser assertivo. Mesmo ele tendo o contexto da aplicação, você tinha que contextualizar o que você quer que ele faça. E o que eu fiz, né? Então, a primeira coisa eu pensei, o que eu preciso fazer é gerar uma documentação rica. Essa foi a primeira coisa. Então, além do prompt muito bem escrito sobre o que você quer e como você quer, eu documentei até para melhorar o meu método de trabalho todos os dias. Eu documentei o modelo de negócio inteiro de como vai ser. Então aqui a gente vai poder ver esse calendário design system veio depois, mas a primeira coisa que eu fiz foi o plano de projeto. Então aqui eu desenvolvi junto, tá? Foi junto com o ChatGPT, se eu não me engano, que eu comecei a fazer. Não, foi junto com o Cloud mesmo, junto com o Cloud Code mesmo. Eu expliquei, dei todo o detalhamento do projeto e junto com ele a gente montou um plano de desenvolvimento do projeto. Bom, então aqui eu trouxe as prioridades para o MVP. Então aqui são as principais features, né, as features essenciais que a gente precisa ter para lançar o MVP. O que seria bom se no MVP já tivesse. E como a gente não tem usuários prontos para testar nosso projeto, tipo, a gente vai atrás agora, os próximos passos é ir atrás de usuários que consigam testar, dar feedback para a gente ir melhorando e com o tempo investindo em marketing, talvez, anúncios, para conseguir trazer mais usuários. Mas como já existem negócios nessa área que funcionam, Get Ninjas, vários sistemas nessa área de prestador de serviço e cliente que já funciona, a gente sabe que é um negócio que tem margem, tem espaço. E não existe nenhum sistema que ele é unanimidade hoje nessa área. E aqui eu estruturei tudo que eu preciso, que eu acredito que seja. Então eu tenho a versão free, eu tenho a versão premium, que é onde os prestadores de serviços, onde eu vou monetizar a plataforma. Eu tenho a estratégia go-to-market, que seriam as melhorias pós-MVP, né? Que seriam algumas validações, eu tenho algumas fases aqui, tudo que eu fui estruturando e que eu tenho de ideia que provavelmente vai mudar conforme eu for coletando feedbacks e o produto for evoluindo. Mas eu tenho uma direção aqui. E o produto sabe, e ele antes, bom, vamos ver mais para frente como que eu inicio todo o projeto, mas ele já, pela documentação que ele tem aqui, ele já sabe, ele tem um contexto muito grande do negócio e do produto. Depois eu vim aqui para o flow da usabilidade, o flow que o usuário tem dentro da plataforma, então eu vou ter o dashboard, e aí eu falo sobre a jornada, sobre como que ele navega para as páginas, como as páginas são, o que ele vai ter que fazer nas páginas. Então é que a gente descreve um pouco cada página e como que o usuário vai navegar entre elas, né? Tem aqui é como se fosse o flow de navegação e de usabilidade do projeto. Aqui, como o calendário é um core da aplicação, eu tenho um design system aqui que eu fui bolando junto com a IA também para de como vai ser a modelagem dos dados, porque eu não tenho back-end, eu não tenho o banco de dados é o próprio Firebase. Por enquanto, eu acho que conforme o projeto eu for começando a validar e eu ver que eu realmente vou conseguir ter uma certa escala, aí eu vou começar a desenvolver um back-end. Mas eu acho que agora não tem necessidade, preciso validar se esse produto vai ter aderência, né? E aí eu comecei a desenvolver algumas outras coisas. Então eu tenho aqui, eu fiz as cores que eu ia utilizar, então para ele não sair, quando eu pedi funcionalidades, ele sair usando cores que eu não quero. E o próximo, acho que é o principal, eu fiz um checklist de funcionalidades que o aplicativo vai ter. Então aqui eu montei um checklist e eu tenho as funcionalidades completas, o que está em progresso, o que não foi startado e o que está pronto para o MVP. Pronto para o MVP não é completo, às vezes pronto para o MVP, mas eu tenho o mínimo para aquela feature estar funcional, mas ela ainda não está completa, tem muita coisa para melhorar. E eu consigo todos os dias, e sempre que eu trabalho, a gente vai atualizando essa lista. Então sempre que eu trabalho com IA, a primeira coisa que eu faço é vir aqui e pedir para ele ler todos os documentos da aplicação.
Então, a primeira coisa que eu faço todos os dias antes de começar a qualquer funcionalidade ou desenvolvimento, ou continuar o desenvolvimento de qualquer coisa, eu venho aqui e peço para ele ler todos os documentos, toda a documentação do projeto. Com essa documentação, olha a base que a gente inicia toda vez o projeto. É muito mais fácil dele conseguir acertar, entendeu? A gente diminui muito a margem de erro dele tendo toda essa documentação. Com certeza, corrijo muita coisa que ele faz, mas assim, diminuiu drasticamente a quantidade de coisa que eu preciso corrigir, entende? É muita coisa. CSS ele erra muito de estilização, de CSS e flex grid, né, posicionamento das coisas na tela, ele erra um pouco, mas ele consegue estruturar a página e a gente só vem corrigindo detalhes. É essa a maneira que eu venho trabalhando, esse é o estágio que está o projeto e é isso. Vamos embora, os próximos passos, próximo vídeo com certeza já vamos trazer alguns clientes utilizando, dando alguns feedbacks. E se você tiver alguma ideia ou se você quer saber mais alguma coisa, deixa nos comentários, dá um joinha aí, as dúvidas ou sugestões ou como vocês estão trabalhando com a IA. É isso aí, galera. Valeu!